Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pódio de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mais o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Bom dia, boa tarde, gente. Como vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast. Mais um dia de muito aprendizado, muito bate-papo, muita conversa. E hoje, antes de iniciar o nosso tema, é óbvio que eu vou falar. Quem não segue ainda Fotógrafas de Quinta não sabe o que está perdendo. O nosso link está aqui na descrição. Venha com a gente, compartilhe, dê sua sugestão, que pra gente é muito importante ter o seu retorno, tá bom? Então hoje eu não vou falar que o assunto é polêmico, tá bom? Mas eu quero perguntar aqui pras minhas amigas e a gente vai debater um pouquinho. Gente, como que nós trabalhamos? Vendemos fotos ou experiências? E aí, meninas? Como é que é pra vocês essa história de venda de fotos ou experiências? Como isso não é polêmico, gente? Mas fala aí, Rê, você que vende foto adicional, eu não vendo muito foto adicional, mas fala aí um pouquinho que eu acho que você tem uma boa experiência e vende foto adicional. Eu acho que quando a gente começa na fotografia, a gente não sabe nem mexer na câmera, né? E lidar com o cliente é uma coisa, assim, complexa. Lidar com o bebê também que não dorme, aquelas coisas todas. E o que eu percebo é que conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar melhor com esse cliente. Uma das coisas que eu faço, eu não gosto de atender, eu chamo de bastantão, tá, gente? Eu não gosto de atender um cliente atrás do outro. É um ensaio infantil que dura uma média de 1 hora, entre choros, mamadas, etc. É um ensaio infantil de uma criança a partir de 3 meses, né? Eu levo 2. Então, por quê? Porque eu gosto que esse cliente chegue, ele tome um café, a criança sente no meu tapetinho, brinque um pouquinho, eu tenho uma caixinha de brinquedos. Então, eu tomo esse cuidado para que o cliente primeiro se sinta inserido dentro do meu contexto, para depois eu começar as fotos. Eu não coloco criança no cenário na hora que chega. Isso já fiz, tá? Não quer dizer que eu não tenha feito. Aquela coisa correndo, né? É horrível. E assim, tem crianças, gente, que fogem do cenário, tem crianças que choram, tem crianças que mamam, tem crianças que fogem peladas. A Carla fotografei o filho dela, ele fugiu, a gente ia dar o banho nele, ele saía correndo pelado no estúdio. Então, você tem que ter esse respeito, esse respaldo com o cliente. Eu acredito muito em atendimento e de uns tempos para cá, eu venho ouvindo e assistindo outros podcasts e, principalmente, eu ouvi um do Pedro Superti, faz pouco tempo, que ele falava muito sobre qual que é a diferença de você... por que você vai no mercado e compra uma água e não a outra? É tudo água, não é? Então, assim, por que a pessoa vai comprar a minha foto e não a do fulano? Então, por quê? E por que como que eu consigo fidelizar esse cliente? Uma das coisas que acontece, assim, a minha mídia ela é mais direcionada para o gestante, né? Então, eu trabalho bastante o gestante e essa cliente normalmente fica comigo pelo menos até 1 ano. Por quê? Porque eu trabalho com a questão da experiência. Acho que a experiência faz com que você fidelize o cliente, que o cliente volte, que o cliente indique amigos. Então, isso roda muito bem. Uma das coisas que eu vejo, que eu acho que uma das pessoas que consegue ter maestria nisso, em fidelização de clientes, é a Ana. Porque a Ana tem clientes há 50 anos, gente, desde que ela nasceu, assim, antes dela ter nascido, já tinham pessoas... Como 50 se eu tenho 27? Eu não entendi essa comparação, gente. Não, você consegue, eu acho que você poderia até contar pra gente, né, até pra eu copiar, porque eu tô do seu lado, eu gosto, né, dessa coisa da cópia. Como que você faz? Porque uma das coisas que a gente veio conversando no trânsito, que eu ainda tenho que dar carona pro ser humano, né, ela me contando que a fulana indicou pra Beltrana e ela fez uma bagunça na história dela que chegou uma hora que eu não tava entendendo muito bem o que ela tava explicando, mas a fulana, daí tem a cunhada, daí tem a outra cunhada, daí tem o primo, e aí todo mundo é cliente dela ao mesmo tempo. Aí como que você consegue fazer isso? Eu fui atender com ela esses dias, dar uma assistência, porque aqui a gente se ajuda. Gente, é impressionante. Aí ela, como que você me conheceu? Ah, porque tal pessoa te indicou, mas quem te indicou ela? Foi a outra pessoa. Gente, é uma indicação aqui, e quando o trabalho é bom, quando você vende experiência, a gente conquista, né? Então, essa experiência com o cliente, pra Analice, eu vou te falar. Por isso que ela bomba de cliente, gente. Olha, gente, eu não sei, assim, eu não tenho uma fórmula mágica, né, pra essa experiência.
É minha simpatia, né? Eu acho que isso realmente vem, né? Brota de dentro. E como diz a minha mãe, né? Ela fala, Ana, você fala mais que o homem da cobra, né? Também não sei de onde ela tirou esse ditado, tá? Mas ela brinca muito, né? Então, assim, eu não sei dizer, mas eu acho que é uma coisa meio que espontânea. E eu trato as pessoas muito como eu gosto de ser tratada, né? Com leveza, com uma experiência boa. E assim, tem cliente que chega, né, até mim, inclusive esses dias eu fui fazer um smash, era cliente novo, e ele chegou no estúdio e ele falou assim, olha, ele era pai, né? Ele falou assim, Ana, eu tenho uma experiência péssima, porque o newborn da minha filha foi horrível, né? O estúdio não estava legal, a pessoa parece que não tinha muita experiência, e como era smash, a gente também nunca sabe como o bebê vai reagir. E eu queria passar uma boa experiência. Aí eu brinquei um pouquinho também, né? Fiz como a Renata faz. É muito difícil o cliente chegar e eu já colocar ele em cena. Eu sempre gosto, né? De bater um papo, nem que seja de 2, 3, 5 minutos. Antes dele estar indo no meu estúdio, quando a gente está no processo de fechamento, eu gosto de saber a história dele, né? Então, assim, eu pergunto, você já fez ensaio? Você tem alguma referência? Qual que é o seu desejo em relação a esse ensaio? Porque quando ele chegar, vai estar tudo já alinhado. Então, assim, a expectativa dele realmente vai ser atendida. E é isso, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, eu deixo elas super à vontade, e mais do que uma foto perfeita, gente, é uma foto feita com amor. Então, assim, é isso que eu tento passar para eles, né? Tanto que você vende as suas caixinhas de amor. Minhas caixinhas de amor, entendeu? Então é isso, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que você tem que ser sincera, verdadeiro, você tem que oferecer o seu melhor para aquele cliente, né? Eu sempre costumo falar muito isso. A gente tem que entregar para o nosso cliente tudo como se fosse pra gente. E isso não tem erro, né? Quando a gente faz algo do jeito que a gente gostaria de ser atendido, do jeito que a gente gostaria de receber aquele material, do jeito que a gente gostaria de ser atendido no imediatismo, né? Eu sou uma pessoa muito imediata. Então, sempre eu tento responder. Pode ser... Eu sei que eu peco nisso, já recebi muitas broncas, inclusive do meu ex-marido, quando eu era casada, ele sempre falava, você responde 10 horas da manhã, meia-noite. Se eu tô com o celular ali e eu tô, assim, com um tempo ocil, ou não tô fazendo nada, ou não tô dormindo, eu não vejo problema em responder pro meu cliente, porque eu já ganhei cliente onde eu respondi meia-noite, porque foi o horário que ele podia, e a gente ficou conversando ali, e foi muito interessante, e a mãe falou, nossa, nunca imaginei que você ia me responder, foi muito gostoso, e obrigado, e eu vou fechar com você, e fechou por causa disso. Newborn é um público diferente, né? A Elas mandam mãe mensagem quando tá amamentando, né? Naquele momento que o bebê ou tá madrugada. Ou às vezes você não dorme na madrugada por causa da barriga, gente, né? Também tem isso. É um momento que assim, você tá na correria o dia inteiro e a hora que você descansa, você não consegue dormir, porque é difícil o final da gestação. E às vezes é o momento que ela teve lá pra responder, pra te mandar uma mensagem. E tem um detalhe tão simples, né? Porque assim, por exemplo, principalmente, né, uma gestante ou newborn, que é um ensaio que demora um pouquinho mais do que um acompanhamento, por exemplo. Gente, qual é o custo, né, de você realmente servir uma água ou um suco, né, encantar, assar um pão de queijo, né, ou eu tenho essa possibilidade, mas quem não tem, passa antes, compra 3, 4, né, você sabe, gestante, por exemplo, deixa uma fruta, né, uma banana, uma maçã. Eu sempre fiz isso, inclusive no externo. Quando eu atendia externo, eu só atendi externo, eu comecei a atender gestante dentro do meu estúdio na pandemia, mas eu era uma fotógrafa de gestante somente externo, até que a Renata me ensinou a fazer no estúdio. Mas eu sempre levava um kit pra mãe, com um suquinho, uma banana, uma barra de cereal e um clube social. Porque às vezes a mãe chega lá na correria e às vezes você vai pra um parque, alguma coisa que não tem onde comprar e a mãe tá com fome ou a mãe precisa se hidratar. Não só a mãe como o papai. Então a gente sabe se vai ter criança, se vai ter o papai, e a gente sempre leva um kit pros 3 ou pros 4, que às vezes a vovó acompanha. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado pra mamãe perceber que ela tá sendo bem cuidada. Então isso faz todo um diferencial. Eu que amo comer, se eu fosse ser atendida por uma fotógrafa, eu ficaria bem feliz ela levar uma comidinha pra mim. E eu penso assim, né? Falando, né, realmente do tema, não vem da foto, vem da experiência. Pra gente, né, porque quando a pessoa ela compra a nossa fotografia, enfim, o nosso ensaio, ela realmente não tá comprando a foto, né? A gente vende a foto, ela vai pela foto. Mas quando a gente vai num lugar, e aí vamos levar pra tudo, né? A gente vai num restaurante. A gente chega, o que você vai falar? A comida tava boa, você vai lá pela comida, tá? Mas aí o que você realmente vai olhar e o que você vai lembrar?
se o garçom foi educado, se o prato tava limpo. Se a comida veio quente. Se a comida veio quente. Se eles te trouxeram, às vezes, um mimo, essa aqui é a abertura é por nossa conta. Ou então, nossa, eu vi que a tua bebida já tá quente, eu vou trocar pra você. Então, assim, né, pensando pra essas coisas que são mais fáceis da gente perceber, a gente pode pensar nisso na fotografia também. Então, de repente, quando a gente tem ali um cliente que chega no nosso estúdio, todo esse carinho que a gente tem, como que ele vai se sentir, como que ele vai ser tratado. Ah, meu filho estava chorando muito, aí ela foi lá e pegou. Quem aqui, né, eu acho que a gente já teve essas questões, assim, essas histórias de... Eu dei banho, né, quando a gente faz na casa do cliente, eu já dei banho no bebezinho, né? A mãe tava nervosa de pegar e dar um banhinho, fazer alguma coisa, algum carinho diferente, né? Uma atenção que você dá ali e que a cliente depois, ela não vai falar, nossa, eu fui fazer foto com a Analice, a foto dela é linda. Não, eu fui fazer foto com a Analice. Nossa, como ela é uma pessoa incrível. Você não sabe, eu cheguei lá e que carinho. Recepcionou bem, tinha tudo lindo ali. Vocês falando, né, realmente de experiência, o porquê do encantamento, eu lembrei o porquê que realmente eu encanto. Lembrei. Porque você perde o sutiã. Também, mas não foi. Agora me veio em mente. Eu tinha umas clientes, tenho ainda, só que as crianças agora começaram a crescer e diminuiu. Mas eu fotografava para um prédio em Pinheiros e eu fotografei, gente, sem brincadeira. Acho que eu fotografei, tinha 18 andares. Acho que eu fotografava para os 18 andares daquele prédio. Todo final de semana eu tinha, às vezes, 5 festas. Uma sexta, 2 sábado e 2 domingo. Eu fotografei muito nesse prédio. E os clientes viraram fiéis, né? E teve uma cliente minha, Marta. Inclusive, Marta, um beijo pra você. Eu vou mandar o link exclusivo pra você assistir esse episódio. Eles contratavam um buffet. E aí, o buffet era um querido também. Ele chama Rogério. E a esposa do Rogério passou mal e precisou sair. E no meio do caminho, ele teve que parar o carro e não tinha quem buscasse a esposa. Resumindo, gente, o cara do buffet precisou ir embora junto com a esposa. E ficou apenas 2 funcionários do buffet, que eram tipo garçonete, não tinha experiência. E eu fotografando. E quando eu vi aquilo, eu já tinha feito a minha parte, aquela parte principal ali do início da festa e tal. Você virou garçonete. Não só garçonete, gente, eu simplesmente falei, Marta, eu vou parar de fotografar um pouquinho, porque ela me contratou como fotógrafa, né? Falei, Marta, eu vou ajudar, fica tranquila. Eu tirei a câmera um pouquinho, eu fui pra cozinha, eu servi, eu brinquei com as crianças. Teve a hora do lanchinho, eu nunca vou esquecer, colocou a paninha, a criança veio correndo, derrubou suco, eu passando pano. Gente, essa mãe, ela é grata até hoje. Uhum. E dela vieram, assim, clientes que caíam pela árvore, de verdade. Porque todo mundo falava, ai, você é aquela fotógrafa da Marta, né? Que brinca, que limpa, que pula. Não é assim, né, gente? Não é isso, entendeu? Mas assim, gente... Chame para fazer o uniborn na sua casa e saia com a casa arrumada. Não, mas qual o problema? Eu já tinha feito a minha parte de fotografia. Eu tava vendo um parceiro, não era parceiro de fotografia, mas era um parceiro, ele tava em apuros. Por que não ajudar? Então eu acho que a gente precisa ter esse olhar. É o servir, né, gente? O servir, quando a pessoa vê que você está lá a servir, que você está à disposição, que você fez algo por ela, sempre tem a gratidão, né? Tem a diferença entre estar disponível e disposta, isso, né? Isso, exatamente. Você tem aquele horário disponível, mas você está disposta realmente a atender aquela pessoa da melhor a fazer aquele possível. dia ser especial, né? Porque senão podia ser um transtorno para os pais. Aquele dia podia se tornar um dia ruim. E até as fotos iam entrar nessa onda. Na onda, exatamente. Uma coisa que eu acho, rapidinho, eu acho legal é sobre o que você falou e o que a Renata tinha falado antes sobre a foto adicional. Às vezes você faz um ensaio tão incrível, com uma experiência tão maravilhosa, que a mãe não consegue deixar de escolher aquelas fotos. Porque aquelas fotos, ela passa a ter um significado diferente. E você vende a foto adicional pela experiência. Então a mãe quer todas. E não que quando ela não quer, a experiência não foi boa, né? Às vezes o dinheiro também conta. Mas eu acho que ela tem um olhar diferente. E quando você ouve a mãe, quando você sente todo aquele momento e consegue colocar na fotografia tudo que a mãe tá passando, todo aquele momento, tudo que ela gosta, ou até uma profissão que ela quer que coloque, ou uma lembrança de um avô, ou de um irmão, enfim, você consegue fazer com que aquela foto, ela tenha uma experiência e ela venda mais, porque ela conta uma história. Ela não foi lá, só tirou a foto que você tá acostumada. Não, você conheceu aquela mãe, você conversou com ela durante o ensaio. Não precisa fazer uma entrevista e nem falar muito, que às vezes a mãe também não gosta, né, de falar muito. Mas quando você, aos poucos, vai buscando e entendendo que
por trás daquilo, na verdade, por trás de cada, no meu caso, newborn, mas gestante, enfim, cada um é um diferente do outro e cada um tem uma história. Sim. E a maternidade, ela é uma história, né? Ou uma mãe que foi pega de surpresa, ou uma mãe que perdeu muitos filhos, ou uma mãe que estava esperando muito, de repente veio esse anjinho e nem estava esperando. Então, a gente entender todo esse processo e colocar dentro da sua fotografia que experiência que a mãe vai levar, né? Que aquela foto, ela vai ter um outro significado. Se você ainda acrescentar alguns itens ou algo diferenciado, eu acho que essa experiência conta como uma foto adicional, que com certeza a mãe vai levar pro resto da vida. Eu falo que fotografia é chave de memória. Eu falo muito isso pros meus clientes, porque eu acho que a fotografia, ela tem cheiro, ela tem... Você olha, né, pro seu passado, que nem, por exemplo, eu fiz uma festa de aniversário, e aí eu tenho uma foto da minha filha ali na mesa do bolo. E aí eu lembro do buffet, do atendimento, do cheiro, da música, se tocou isso, se tocou aquilo. Então, eu falo muito isso. Uma das coisas que eu fiz, que eu acho que é uma dica legal, e foram algumas mudanças que eu fiz no estúdio que fez com que eu vendesse mais foto extra. A Carla tá vendo isso hoje em dia, né? Eu tô vendendo bastante foto extra. Às vezes eu vendo mais que o dobro do ensaio. Então eu vendo 30 fotos, a pessoa pega 60 fotos, 70 fotos. Então a gente está vendendo bastante, graças a Deus. Foi inserir os pais. Uma das coisas que eu fazia no passado, no newborn, era deixar o pai ali muito sentado. Hoje em dia eu falo, vem cá, pai. Tem uma foto que eu faço que é padrão, que é os pais segurando o dedinho do bebê, um segura de cada lado. Aquela pose de pôr na lagoa, né? O bebezinho tá aqui, a mãozinha do pai aqui, a mãozinha da mãe aqui. Se tem irmão, vem com a mãozinha aqui. Ou o irmãozinho vem e pega a mãozinha sozinho também. São fotos que eu vendo toda vez que eu tiro essa foto, eu vendo. Por quê? Porque o pai tava ali. Eu tirei uma foto esses dias que a criança tava sorrindo e eu olhei pro pai e falei assim, pai, você vai lembrar quando você ver essa foto que a sua filha sorriu pra você. E aí a mãe postou logo na sequência, a hora que a Carla tratou, e a foto ficou linda. E a menininha tá sentadinha numa caminha assim, olhando ela tava com 6 meses, olhando pro pai, sorrindo. E a mãe escreveu, a minha filha sorrindo pro papai, entendeu? Então, assim, fotografia é chave de memória, gente. Então, se a experiência foi legal, se você foi bem tratado, se você foi acolhido, se você foi respeitado, é muito melhor você atender esse cliente bem do que você achar que você vai ganhar no volume, né? De atender um cliente atrás do outro correndo. Isso acontece muito no Natal, né? E aí, quando você atende com esse respeito, a maioria das vezes os meus clientes, eles fazem upgrade de pacote, entendeu? A não ser que eles não tenham condição financeira, ou ele vem e compra lá no futuro, mas normalmente o pessoal muda o pacote. Agora, uma coisa que assim, não adianta ter, né? O pão de queijo, toda essa experiência, estúdio limpo, e você prometer algo que você também não possa entregar. Então, assim, o combinado, ele tem que ser cumprido, né? Então, assim, se atente, é uma dica muito também para entrega, para aquilo que você prometeu ao seu cliente, porque de repente tudo aquilo que você conquistou no ensaio vai ser destruído logo ali na entrega, né? Então tem que se atentar muito a isso, né? Então, assim, do momento em que você combina com o cliente, você explica o prazo, com certeza você não vai ter problema. Agora, se você prometer para ele que ele vai receber, seja lá, 2 dias, a sua caixinha do amor em 5, e isso atrasar um dia, com certeza o seu crédito já caiu um pouquinho. Então, experiência envolve, né? Do início até o cliente receber o que foi prometido e falar, olha, eu estou encantado com o seu trabalho. Aí você pode deitar e falar, ufa, respirar realmente, né? Então tem que tomar esse cuidado. Tem muito dessa experiência que você não precisa contar pro teu cliente. Tem gente que vai e conta, fala assim, porque eu te entrego isso. Tá, mas e a surpresa? Não tem uma surpresa, não tem uma coisa ali que a pessoa tenha feito a mais pra encantar realmente, pra mudar. Mas como é que eu vou cobrar? Você vai ter ali embutido no teu pacote, se você faz, de repente, uma cartinha e você manda uma caixa com um chá e uma xícara tua e você fala, senta confortável, faz esse chá, agora você vai abrir as fotos para poder escolher e tudo mais, né? E aí tem essas questões que se você coloca isso já no pacote, dizendo que a pessoa vai receber uma xícara do seu estúdio e tudo mais, mas a pessoa não quer a xícara, ela não quer pagar por aquilo. Ela fala, tá, e sem a xícara, tem desconto? Aí não quero isso, tem desconto? De repente, não. Bota lá dentro do valor do pacote e aquilo você fala, não, eu tô te dando. Ela, que linda! Quando recebe, aquilo realmente vira um tesouro, né? É bem legal isso. Então, tem que pensar, né, nessa experiência
do antes, né? Que se você pode mandar alguma coisa pro teu cliente, se você pode, de repente... E, gente, pode ser coisa besta. Se você tiver cuidado de fazer um guia de poses e fotos que a gestante pode usar no teu ensaio. Sim. Dicas de onde ela pode fotografar. Dicas de como convencer o pai a vir pro ensaio junto. Né? Então, assim, são pequenas coisas que você vai fazendo ali para agradar aquele cliente. Né? A Fabi que é boa de fazer experiência boa pro cliente, no parto é toquinha. Eu faço essas coisas, desenho. mas sabe qual é uma dificuldade que eu tenho? Uma coisa que eu tô tentando resolver. Como que eu faço as minhas clientes saberem que ela vai ter uma experiência foda comigo antes delas viverem isso? Essa é a maior dificuldade, porque ter o elemento surpresa na entrega, ali no dia, alguma coisa, ok, assim uma fala pra outra. Mas ali, a dinâmica do parto, tem algumas coisas ali que eu posso proporcionar para ela de experiência que não tem como eu avisar, não tem como ela saber. Ah, uma cliente fala para outra, no boca a boca vai. Mas eu vejo que não é uma dificuldade só minha. Quando eu vou lá, presto serviço, entrego o material, gero encantamento. Mas até a hora que você tá ali no atendimento, Sim. na venda, como é que você vai falar assim pra mulher, ó, vem comigo que a sua experiência vai ser muito foda? Você sabe que vai ser, né? Eu sei que vai ser, eu sei que eu vou estar ali com ela, que eu vou dar o meu melhor e que eu vou fazer de tudo para ela ter uma experiência ali diferenciada. Porque muitas vezes eu vejo que falta ali um cuidado com aquela mulher que não me custa, sei lá, às vezes, entregar um copo d'água. Parece bobagem, né? Dançar com a Botar ela pra dançar, perguntar se ela quer uma música, muitas vezes sentar do lado do pai, explicar o que tá acontecendo, porque eles ficam assim na sala de parto. Sem saber. E não tem ninguém a falar, olha, o que tá acontecendo é isso, é normal, não é. A maioria das vezes é. Fica tranquilo, não fica assustado. Vai lá, senta do lado dela, colhe ela. Eu acho que ela tá precisando nesse momento de um carinho. Eu sei que isso faz diferença. Mas eu não vou chegar na hora de vender e falar assim, ó, esse aqui é meu orçamento E já tá inclusa a experiência já tá dentro. incluso aqui todo o meu amor, suporte, carinho, que vai fazer toda a diferença no seu parto. Mas isso você sabe é que complicado. me deu um estalo agora, e é uma coisa que eu tava falando com a Renata outro dia, que a gente tava pensando numa estratégia de feedback de cliente, né? Sim. E isso faz toda a diferença. E assim, se a gente não pede, o cliente não faz. Muitas vezes, mesmo pedindo, o cliente não faz. Mas eu acho que o pós-venda, nesse aspecto, é muito importante. Né? No pós-venda, você já pedir. Não tem ninguém que não faça. Você foi fazer minha tatuagem, acabou a tatuagem, foi maravilhoso. A tatuadora fez super rápido, o atendimento dela foi incrível. Em 40 minutos eu cheguei no estúdio, ela fez o meu esboço, tatuou, pintou, e eu falei, não, é mentira. Eu via no seu Instagram que você fazia realmente rápido, mas eu não imaginava que era tão rápido assim. A hora que acabou, toda a experiência, chazinho, cafezinho, aguinha, nananá, som ambiente, Netflix, você escolhe o que você quer assistir, se você quiser e tal. Cheiroso, era Aí sabe o cheiroso. que ela fez no final? Pegou um QR Code. Você pode avaliar? Deu na minha Lá mão, dentro, assim, ó. com você lá. Enquanto tava finalizando. Pega a avaliação. Mais de 200 avaliações com 5 estrelas. Quem que não vai dar 5 estrelas na cara da mulher? Exato. E você tá ali, você tá quente, você tá na hora, você tá encantado, você vai lá. Lógico, fui lá e fiz. Eu falei assim, olha... E aí eu peguei o ponto que pra mim, eu não imaginei que era tanto, que foi a questão de ser Da muito rapidez. rápido mesmo, né? Porque a outra tatuagem Que que eu pra tinha outros feito, tinha pode demorado ser tipo X, ser rápido. e aí Pode eu não dei ser uma tanto olhada nas avaliações. Eu até falei expressivo. pra ela, falei, caraca, 200 avaliações, 5 estrelas. Então, assim, o pós-venda, ele é muito importante É também. muito importante. Mas né? vocês cobram esse pós-venda? Vocês Não, pedem? esse insight veio agora. Não, vocês Não, eu pedem sempre feedback? pergunto, só que assim, que nem, por exemplo, agora eu tô refazendo o meu site, né? E a partir de agora eu vou começar a cobrar mais. Isso daí é uma ideia legal, de ter uma forma de você avaliar já no próprio estúdio. Só que no próprio estúdio, eu cobro isso depois que eu já entreguei o álbum. Então. E aí eu pergunto, eu queria saber como foi sua experiência, se você gostou, o que você achou. Ah, eu gostei. Eu falei assim, então, você pode filmar o álbum, porque se você filmar o álbum, vocês folheando o álbum e colocar na sua rede social, às vezes um amigo seu vê. Uma das coisas que funcionou bastante, essa coisa de indicação, que é uma dica legal, os meus clientes, eu dou um mini álbum sanfona. Então, toda vez que um cliente indica para outro, independente se indicar ou não, porque às vezes o cara viu na sua página, tá lá, RJ Fotografia. O cara entrou,
me comprou comigo. Daí eu pergunto, a hora que o cara entra no meu estúdio, eu falo assim, como que você veio até mim? Aí o cara fala assim, a Fabi eu vi no Instagram da Fabi. Aí eu viro pra Fabi e mando mensagem no mesmo dia. Fabi, oi, tudo bom? Veio a fulana de tal, muito obrigada, porque você postou e você ganhou um mini álbum sanfona. Essa pessoa, gente, que ganhou, eu tenho Ela vai clientes, te indicar pra eu tenho sempre. clientes que tem 8 sanfonas. Eu tô com uma agora que tem 4 pra fazer. Já fez acho que 2. Eu tô atendendo uma empresa inteira, que é uma indústria farmacêutica, inclusive. E assim, eu atendi uma, depois veio outra, agora veio o ensaio feminino. E assim, é um indicando pro outro e continua vindo, e graças a Deus. Ela deu a dica. Empresa farmacêutica, né? Eu vou pesquisar todas e vou entrar lá nessa empresa onde ela tá, Para tá bom? de ser assim. A concorrência não deixa Agora, barato. Farmacêutica, vou pesquisar todas. Vai pra alimentícia, deixa a tua Ainda concorrente bem que trabalhar eu não em falei paz, o meu. nome. Eu tenho uma não vou falar concorrente, mas uma colega de trabalho, que ela faz um trabalho bem legal também. Muitas mães às vezes não têm Instagram, né? Muitas. É impressionante. Na verdade, eu falo, como a você impressão vive? que me dá é que o cliente não me segue. Eu É falo, muito você esquisito, viu? é. Aí quem me segue Mas geralmente é foi uma a coisa, indicação, que às chegou vezes, lá e... desconectada. Aí você pergunta, você me conheceu por onde? A mãe fala, foi uma indicação. Aí às vezes eu sempre pergunto, você tem Instagram? Porque eu gravo todo o meu ensaio e eu gosto de marcar os pais. E essa minha colega de trabalho, ela pergunta se a pessoa tem Instagram, mas ela faz uma pesquisinha antes. Então ela pergunta a profissão, pergunta qual a página do Instagram, enfim. Quando tem Instagram, ela já conversa com a mãe na hora do ensaio, então fica uma dica bem legal pra fazer igual ela, que eu achei bem legal, que eu fiquei sabendo esses dias. Ela fala, mamãe, se você postar todo o making off aqui, postar o resultado do meu trabalho, eu te dou 5 fotos adicionais do acompanhamento. Deixa eu pegar meu celular agora. Qual que é teu Instagram? Então eu acho bem legal, porque aí, se você falar pra mamãe, tipo, a mãe quer depois do newborn fazer um acompanhamento, né? Então às vezes você dá 5 fotos de 3 meses e ela pode tirar mais e aí fica o gancho, que ela pode comprar foto adicional nos 3 meses, né? Você deu 5, ela volta, ganha 5 e se você tirar 10, ela pode comprar essas 5. E com certeza ela postando sempre, E a né? mãe vai lá imagina, a gente mãe vai se lá e sincroniza. posta. Então eu acho que é um marketing bem legal, eu gostei, aprovei e acho que vou até começar pra ver como que rola. Porque às vezes se a mãe tem mãe, gente, que eu vejo que tem 2.000 seguidores. Mas ela tem 80, 100 curtidas. As pessoas Ela é acompanham. engajada, Ela é né? engajada. Engajada. Pelo que ela posta, pelo conteúdo que ela posta, ou pela filhinha dela, enfim, pela família, o dia a dia, enfim. Então, às vezes, vale mais do que uma pessoa que tem muito mais. E não só pelas indicações dela, mas pelo feedback que você vai repostar na tua página também. Porque a gente também pergunta, eu preciso elaborar uma forma, tô vendo agora com o pessoal do marketing, a gente tá elaborando agora uns e-mails marketing pra mandar pros clientes mesmo, a gente consegue essa proximidade maior. Porque os clientes dão feedback. Mas a gente pergunta, o que você achou do trabalho? Ai, amei, ficou linda, mas é uma mensagem no WhatsApp, você vai fazer o quê? Printar e postar o print? Às vezes a gente até faz isso, né? Ah, eu faço. Mas a Eu gente faço precisa... Eu faço bastante. Mas a gente precisa de Às vezes a pessoa de manda algo no mais áudio, concreto, né? No áudio, eu pensei de gravar a tela com áudio e tal, mas geralmente quando eu posto, eu não coloco quem é o cliente. Eu não gosto também de Então, expor o a áudio pessoa tem sem uma autorização. sensação de que eu tô expondo a pessoa. Eu Quando não eu vou lá gosto. e eu printo, eu dou lá uma apagadinha no rosto da pessoa e tal, deixo aparecer a data, Mas se é tudo. público, tipo Google, é o cliente que tá se dispondo Sim, e sim. ele já colocou como público, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas eu tenho uma observação em relação a essa questão de redes sociais e tudo, que eu passei por uma experiência bem chata tem uma semana. Uma pessoa que vos fala começou a ficar velha, começou a ficar cega. Eu tive que fazer o óculos pra perto. E aí eu fui numa ótica, cheguei lá, um atendimento, um consultor veio me atender, me falou dos tipos de lente, do óculos, Da lente da mais armação. cara, com Lógico que ele antirreflexo e começou os com uma lente caramba. de R$1.000 e eu comprei um óculos todo de 300, né? Mas eu falei, moço, deixa abaixo, porque assim, eu já conhecia a estratégia. Eu falei, tá, e tem uma outra coisa, né? Que até pra gente pensar em fotografia. Ele me falou que tinha uma lente de 1.000 e uma lente, e vai baixando, chegou lá na de 300. Quem me garante que a minha lente não é de 1.000? Ou se eu pagasse de 1.000 não ia ser de 300? Sim, Então, assim, muitas vezes a gente fala pro cliente que vai entregar, e eu tive uma questão dessa com o álbum, depois eu volto onde eu queria. Que eu falei pra cliente, o meu álbum tem a página de 800, e ela me falou, mas tá, eu não conheço papel, essa aqui é de 800? Eu falei, é uma folha que ela tem, no miolo ela tem um preenchimento, ela é mais grossinha, mais difícil de empenar, mais resistente à umidade e tal. Como é que é a outra?
Então, eu tive que levar a amostrinha da gráfica para mostrar. Olha, se eu fizesse no fotolivro, seria esse papel couché molinho. Se eu fizesse no 400, era esse um pouco mais firme, mas não tão firme quanto o 800. Na hora da entrega, eu tive que provar para ela. Então, na fotografia, tem algumas coisas que são subjetivas que a gente tem que ficar esperto para não gerar assim, essa desconfiança. Mas vamos voltar para a ótica. Eu cheguei lá, escolhi o óculos, tudo. Ah, você pode concorrer... Isso, uma outra pessoa do marketing. Você pode concorrer a um Pix R$1.000 se você fizer uma foto dentro da loja e postar. Aí eu falei pro meu marido que estava comigo, eu não vou fazer isso. Faz no seu Instagram. Ele, não, mas um Pix R$1.000. Eu falei, nunca vi ninguém que ganhou. Aí ele fez a selfiezinha, postou. Ah, mas se você marcar não sei o que, os seus amigos, não sei o que, e postar, você não tem outra rede social, Facebook e tal? Eu falei assim, moço, assim, o meu Instagram é profissional, ele vai fazer tudo no Instagram dele. E eu comecei a achar aquilo invasivo demais. Sim, eu tinha que falar sim. onde eu estava numa ótica, comprando óculos com meu marido, aquela hora do dia, naquela localidade. Estava cega. Entregando que eu não tava enxergando. Tem gente que é pública, não pode sair. Como Não, assim, mas vou colocar onde nem- eu tô, que hora que eu tô, com quem que eu tô. Mas tem gente que não gosta de expor a vida. De repente, fala aqui que você tá no estúdio, posta. Eu já ia ficar assim, não quero que a pessoa saiba que eu tô no seu estúdio tirando foto do meu filho. Não, mas é assim, a Então, gente pode falar de uma forma né? delicada. E se a mãe não Sim. quer, E né? aceitar ou não, Sim. porque muitas vezes ela também vai se sentir, Sim. só porque eu não gosto de aparecer no Instagram, eu não ganhei 5 fotos. Sim, Então, sim. pensar em algumas formas também, posta depois, mas posta. Menciona. Porque se for uma pessoa chata que nem eu, que não quer falar que tá comprando óculos, aí, em vez de ser uma experiência positiva que agrega, que ela já te divulgou e ganhou foto, ela se sentiu invadida. Olha a chave de Sim. memória aí. Sim, Nossa, fui lá e ela Nossa, a me menina só marcou no ela só Instagram. queria que só eu marketing, divulgasse. queria expor. Tira foto da minha filha e pôs no Instagram na hora, antes de mim. E, na verdade, eu não tenho problema com postagem, né, de clientes. Só que, assim, por incrível que pareça, 90% das minhas clientes são mais tímidas. Elas querem que eu poste, eu posso marcar elas, porém, elas não querem aparecer, elas não querem dar depoimento ali. Então, eu elas acho são que por isso tímidas. que ela pede antes, porque ela entende se a mãe usa, ela pergunta se usa Instagram, se a pessoa gosta. sim. Por isso que Ah ela lá. pede antes, ela não Sim. fala na hora, ela pergunta antes, fala Ela já entra, só de você olhar a página de uma pessoa, Você já sabe se ela posta. se Eu tenho clientes que é muito engraçado. Eu marco como colaborador, a mãe me escreve e fala assim: Dani, não vou aceitar agora, não estou postando, mas amei todo o trabalho. Então ela não quer, não tá no momento de postagem. Aí esses dias até uma mãe falou assim: Dani, vou começar a postar as suas fotos a partir da semana que vem. Eu achei legal ela falar isso. Ela não queria postar naquele momento, por algum motivo, mas depois ela posta. Mas às vezes você pode conversar, mamãe, o que você acha? Você gosta? Pra entender também todo esse processo de como é a comunicação dela com o Instagram e essa relação não ser prejudicial, Eu né? fui no dentista e eu achei assim, a experiência é toda desenhadinha. Tem coisa que você percebe que é para agradar, que você sabe que é marketing puro, mas que você fala, tudo bem, tô gostando. Tô pode sendo continuar. agradada, né? Aí eles mandam antes aquela anamnese, né? Já usa o aparelho, já isso, já aquilo, nananá. E aí tem algumas perguntas lá que o dentista, ele coloca estrategicamente para ele saber do que ele pode falar ou não. Então, tipo, se tem religião, seu filho, quantos anos tem seu filho. E aí eu cheguei lá pra conversar, ela não vai dar umas gafes, sabe? Ela já sabia o que eu queria, o que eu gostava, alguma coisa assim. Então eu achei bem legal. Achei bem legal mesmo, né? Aí você chega lá, e seu filho, como é que tá? Eu falo, nossa, ela sabe que eu tenho filho? Então, né, de repente, ter essas perguntas prévias mais bem elaboradas. Gente, eu tenho uma cliente também, que agora a gente começa a conversar, eu começo a lembrar, né? É uma gestante e o ensaio deles estava marcado 9 horas, ela tinha comentado que o marido não estava muito à vontade de ir, porém ele ia. E eles também tinham um filho de 10 anos. Quando eles chegaram na frente do estúdio, parecia cavalo de pau. Porque assim, ela chegou num carro, um segundo depois o marido chegou em outro carro. Ela desceu, suando, subiu. O marido desceu, subiu também. Eu não conhecia ele, eu só conhecia ela. E aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, antes dele subir. Ela falou, nós brigamos. E ela começou a chorar. Ela falou, nós brigamos na hora de sair por causa de roupa. Eu falei, gente, como que eu vou reverter isso? Porque assim, o cara... E essa experiência é memória Aí eu agora. falei, gente, a experiência vai ser pra mim agora. Eu falei, ó, o cara já não queria ir no ensaio tranquilo. Imagina agora brigado com a esposa, né? Eu falei pra ela, Nath, controla a emoção.
né? Desculpem, homens. Eu falei, homem, a gente dá um jeito. A gente vai agradar esse homem, a gente vai fazer um ensaio maravilhoso. Só que assim, chegou, eu comecei a fotografar ela, né? Só que chegou a hora de inserir o marido. Era uma grávida, é isso? É, gestante. Ah, tá. E aí chegou a hora de inserir o marido, gente. Seria o marido não, Annalise. Colocar Cabia a mente dela. E a mente. E aí eu coloquei, eu falava, gente, vamos fazer assim, ó, vocês fiquem assim, relaxados, coloca a mão, ele duro, ela duro. Aí no fim eu falei, gente, não vai dar. Aí eu falei, gente, não vai dar. Vocês brigaram, a briga ficou lá fora, esse momento é único, é de vocês, é meu, é do bebê que tá na barriga, é do seu filho aqui de 10 anos que não tá entendendo nada. Homem, beija essa mulher, eu não vou esquecer. Eu falei, beija essa mulher como se não houvesse amanhã. Vamos registrar esse momento. Aí eu falei, aí ele se aproximou, eu falei, mas beija mais. Eu, vai. Meu, ele abraçou a mulher, ela começou a chorar. Foi lindo o ensaio, né? Foi lindo, foi muito legal. Então, assim, eu também lembro dessa experiência. E depois o marido saiu de lá e ele falou assim, Ana, muito obrigado, porque a briga de hoje foi por causa da roupa do ensaio. E se você não tivesse feito a brincadeira, eu jamais teria feito o ensaio como ela gostaria. Ela nunca ia me perdoar. E assim, cliente fidelizado, família toda comigo também. A gente brinca bastante com isso. São os detalhes. Detalhes, né? Detalhes que agregam e são pequenos detalhes também que podem destruir a experiência. A experiência, né? Eu fui uma vez num lugar, eu já comentei até com vocês, que eu cheguei, ok, fui bem recebida, mas não tinha um lugar para eu sentar. O lugar era sujo, bagunçado. Aí e eu presto fiquei, muita atenção nisso. E assim, e até a gente falou, a Renata é chata, ela reclama de cheiro, de tudo, gente. Eu reclamo. Cheiro de tudo. Aí, se ela chegar no lugar e tiver um cheiro estranho, você já vê na cara dela que ela não quer ficar ali. Então, mas a gente fala de experiência olfativa, tanto que existe marketing olfativo para isso. Então, a gente sabe que cheiro está ligado à experiência, sim. Mas eu me senti incomodada naquele lugar. É. E por mais que eu tenha tido uma experiência de um produto final maravilhoso, eu só consigo lembrar da poeira e da bagunça. Então, falar assim, não, esse é o mínimo. Não, é o mínimo. Deixar o estúdio, tipo, a foto ficou bonita, mas a sua memória, a sua chave de memória, ela não é positiva. Foi por quê? Porque uma coisa que todo mundo tem na cabeça da gente é automático. Aquilo que te traz uma experiência ruim marca mais do que uma experiência boa. Lógico. Então, isso é provado pela psicologia. Pela psicologia. Você vai falar bem de algo que você viveu, uma experiência, para 3, 4 pessoas. Agora, tem uma experiência ruim para ver se você não vai na internet, no Instagram, nos grupos do WhatsApp, meter o pau, falar mal. E as pessoas ainda vêm e botam fogo e aquilo vira um incêndio. Por quê? Falar mal é uma forma de você desabafar de uma experiência ruim que você teve. É de uma forma de tirar essa agonia de dentro de você. Então, você passa para mais pessoas. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque a diferença está em pequenos detalhes. Bom, gente, nós vamos chegar ao fim de mais um podcast maravilhoso. Mas a dica de hoje, então, gente, para experiência, viva esse momento junto com o seu cliente. Passe para ele aquilo que você realmente acredita, o seu propósito de trabalho, o porquê você está na fotografia. Vai ser uma coisa tão sincera que não existe fórmula mágica. Entendeu? Então é isso, gente. Mais uma vez, curta o nosso canal. O link tá aqui embaixo. Se inscreva, compartilhe, nos ajude. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.